Olá, pensadores, paz e bem. Eu acho que vocês hoje devem estar um pouco meio assim, como eu posso dizer, inquietos, pensativos, porque o tema de hoje, acho que vocês nunca esperavam de eu falar desse tema aqui no canal, que é essa rivalidade, essa contenda, esse preconceito que há entre nós cristãos católicos e os cristãos evangélicos ou protestantes ou neopentecostais. Então, eu vim falar justamente desse tema porque esses dias eu vi no Instagram uma postagem que me deixou um pouco chateado. Mas também isso eu vejo que nós também conseguimos fazer a mesma coisa no coração dos nossos irmãos protestantes, deixando eles também um pouco chateados conosco. Por que eu queria falar sobre esse tema? Porque, claro, aqui eu não estou falando que todos os católicos não gostam ou não conseguem conviver bem com os evangélicos. Da mesma forma, eu não estou falando que todos os evangélicos não conseguem conviver bem com os católicos, não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que às vezes há assuntos, há modo de se expressar, há pessoas de ambos os lados que gostam muito de estar semeando essa rivalidade que não deveria existir, porque somos um só povo de um só Senhor. Sobre esse assunto, eu falei no vídeo sobre a unidade dos cristãos, que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem e refletirem após esse vídeo. Eu acho até que eu estou falando com um pouco um tom de raiva, mas eu vou tentar falar um pouco com calma sobre esse assunto. Vou dizer uma coisa a vocês. O que é essa questão do preconceito? Nós já sabemos que a palavra preconceito quer dizer uma preconcepção estabelecida sobre algo. Pronto, é a partir disso que eu quero tratar com vocês. Eu estava no Instagram esses dias mexendo, às vezes antes de dormir eu gosto muito de estar olhando o Explorer do Instagram, porque eu gosto de ver essas postagens aleatórias e ver se alguma me interessa para trazer um tema para o canal, ou algo parecido, ou até para me distrair mesmo. Então eu comecei a olhar e vi que tinha uma cena de pessoas católicas ajoelhadas de frente à imagem de Nossa Senhora, daquelas imagens enormes que ficam nas cidades, que às vezes é o ponto principal daquela cidade, como um monumento maior daquela cidade, enquanto metade da imagem era justamente um desenho de pessoas se ajoelhando a uma estátua de um faraó. E daí a legenda ou o texto que vinha abaixo dessa foto é uma página de irmãos protestantes. Eles diziam assim no texto, essa questão de não adorarás a outros deuses, mas somente ao Senhor teu Deus, sobre não farás imagens de nem nada existente sobre a terra, nem no céu, enfim, essa é a questão das imagens. Daí eu comecei a lembrar de uma aula que eu dei na escola, quando eu estava estagiando na filosofia, e daí eu perguntei na sala, todo mundo sabia que eu era católico, que eu era frade, que eu era religioso, e eu perguntei assim, tem alguém da Universal aqui na sala? E uma corajosa levantou o dedo. E daí eu olhei para ela e falei bem assim, não vou denegrir aquilo que você optou como escolha de vida religiosa, que é ser uma cristã da Igreja Universal, mas eu quero falar a partir daquilo que você aderiu sobre o tema de hoje, que é sobre fé e razão. E aí todo mundo ficou assim, meio espantado, ainda mais posteriormente, eu descobri que uma boa parte dos meus alunos eram da Universal ou Assembleia de Deus. E daí eu fiquei meio assim, por que não você vai falar? Acho que achou que eu ia falar alguma coisa assim, tipo para denegrir a imagem da Igreja Universal, algo parecido, ou dizer que os protestantes estão errados. Enfim, não era o meu lugar, nem é o meu dever fazer isso, nem com ninguém. Porque cada um tem que escolher ser um homem de boa vontade aqui na Terra, seja judeu, seja cristão, seja evangélico, seja ortodoxo, enfim, todos nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quem conheceu a Jesus vai querer aderir ao caminho de Jesus. Quem não conheceu vai ser um islã, vai ser um judeu, enfim. O que importa é fazer a vontade de Deus e ser um bom homem nessa terra, uma boa mulher nessa terra e assim dar dignidade às pessoas que estão ao seu redor. Esse é o nosso papel aqui na terra. E aí, agora voltando ao assunto, eu dizia para elas, pessoal, assim, a minha querida, o nome dela é Gabriela, um abraço se ela estiver assistindo esse vídeo. Eu dizia assim, eu vou falar na aula de hoje sobre fé e razão de uma coisa que tem muito presente em vocês e não tão pouco e tem pouco na gente, que é essa questão de símbolos que a gente pode carregar e que a razão vai um dia dar um estalo assim e tentar nos questionar.
Que é o seguinte, na Universal, nós sabemos que tem muito essa questão de o óleo santo, o manto disso, mas eu trouxe o exemplo daquela flor, que a gente tanto viu na internet o pessoal zoando isso, de que era a flor do poder de Deus. Daí eu perguntava a ela o seguinte, pela razão, você sabe que a flor, ela vai murchar. Então quer dizer que quando essa flor murchar, Deus vai deixar de estar na sua casa? Daí tanto eu como ela concordamos no pensamento, que foi o quê? Ali é o sinal visível, que quando eu olhar para aquela rosa, eu vou lembrar do poder de Deus. Mas assim que ela murchar, a minha razão vai dizer, murchou, mas a minha fé vai dizer, ali foi só um sinal. Assim como nossos crucifixos, como as nossas imagens também, para você ver, no meu quarto tem imagens, nosso cenário, nosso local de oração, tem as minhas imagens de devoção. E daí a gente sabe que pela nossa razão as imagens quebram, se perdem, enfim. Mas as imagens, a rosa, enfim, essas coisas materiais nos lembram justamente a pessoa de Deus, nos apontam para Deus. Imagina, você vê a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição. De quem você vai lembrar? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus, o próprio Deus. Entende? Então, nós temos que ter aquilo como sinais que apontam para Deus. Assim como eles têm o óleo santo, a flor disso, o sal daquilo, então nós também temos nossos sinais. Então, aí eu vou trazer vocês, trouxe vocês agora para metade daquilo que eu vou falar para o final. Daí, nessa imagem, eles criticavam que os católicos estavam ajoelhados, olhando para a imagem da Virgem Maria. Daí, eles têm essa preconcepção que dá para entender até certo ponto. Por quê? Qual é o nosso conceito de adoração? Quando estamos diante de Jesus sacramentado, nós nos ajoelhamos? O gesto de ajoelhar não indica adoração? Então, supõe-se que quando você se ajoelha de frente a uma imagem, você está a adorando. Só que aí é o nosso pensamento de que tem uma pessoa ajoelhada diante de uma imagem, ajoelhada diante de um monumento, e daí a gente fala, nossa, ela está adorando aquela imagem. Por quê? Na nossa concepção, ajoelhar-se quer dizer adorar, adoração. Só que se você for perguntar à pessoa que está ajoelhada, ela não vai dizer que ela está adorando. Ela vai dizer que ela está rezando. Ela está rezando pedindo à Virgem Maria, a São Judas Tadeu, a Santo Antônio. Ela não diz que está conversando. Ela diz que está pedindo. E o ajoelhar é um modo dela dizer assim, sou tão pequena, eu sou tão baixo que eu não tenho mérito de pedir a Deus por esta graça que eu quero alcançar. Mas eu peço a você, Santo Antônio, a você, São Francisco, a você, Santa Clara, a você, minha Mãe Santíssima, que peça a Deus por mim. Então, é isso que eu digo. Muitas vezes a gente alimenta alguns preconceitos porque nós não temos a capacidade de dar um passo, encontrar o nosso irmão e conversar com ele. Entende? Então, a partir daí, dessa minha aula lá no estágio, a gente conseguiu ter algumas conversas interessantes, porque eles viram que muitas vezes quem alimenta esses preconceitos, essa rivalidade entre os dois lados do cristianismo, principalmente aqui no Brasil, que é o lado protestante e o lado católico, é justamente esse nosso preconceito de sempre estar supondo algo na cabeça do outro. Assim como os protestantes dizem que nós adoramos imagens porque ficamos rezando o terço ou fazem nossas novenas diante de uma imagem, assim nós também dizemos que eles adoram rosas, que eles adoram mantos, que eles adoram colunas com óleo, enfim, a vassoura de não sei o quê. Mas isso é justamente o preconceito que nós temos. Porque para eles não é adoração, assim como para nós também não é adoração de imagem. É justamente o querer ter um sinal que quando eu estiver precisando, eu me lembre de Deus. Porque muitas vezes, na hora da tristeza, na hora da raiva, na hora da angústia, tudo isso quer fechar os nossos olhos para que a gente não consiga ver a Deus. Mas quando nós passamos pelos nossos oratórios, quando nós passamos pelaquele jarro onde o pastor me deu uma flor abençoada, eu vou lembrar de quem é aquela bênção. A bênção que aquela rosa recebeu é a bênção de Deus. Eu trouxe para minha casa para eu lembrar que a minha casa é abençoada. Entende? Então, a você cristão que está me assistindo nesse momento, a você que está sendo interpelado por essa reflexão nesse momento, vamos parar de alimentar essa nossa desunião, porque somos ovelhas do mesmo pastor.
Nós podemos estar em pastos diferentes, mas assim que o pastor nosso, Jesus Cristo, chamar, todas as ovelhas dele escutarão o seu nome e conhecerão a sua voz. Entende? Então eu peço a você, cristão, seja católico, seja protestante, vamos parar de alimentar essa nossa desunião, porque não é de desunidos que faz o reino do céu, não. São de pessoas unidas. E hoje em dia nós estamos vendo o quanto a desunião causa o mal. Então não seja mais um falso cristão que semeia a discórdia, semeia a desunião. Vamos semear a unidade. Não precisa, como eu disse no vídeo sobre a unidade dos cristãos, que eu quero que vocês assistam, não precisa todo mundo estar dentro da mesma casa. Mas é bom que todo mundo estivesse pelo menos no mesmo pensamento, que somos filhos de um mesmo Deus, que somos filhos de um mesmo Pai, e que estamos aqui para fazer a vontade de um mesmo Deus. E que isso deve ser o maior sinal, que isso deve ser a maior motivação para andarmos unidos, todos para o mesmo caminho, que é não só a minha salvação, mas a salvação do próximo. E até isso eu falo um pouco no vídeo sobre a salvação, que eu queria que vocês assistissem, como um terceiro vídeo de reflexão, para vocês ajudarem também a fortalecer esse pensamento. Vamos parar de semear a discórdia, tá bom? Essa história diz assim: vocês católicos não estão salvos, eu estou salvo. Vocês protestantes não estão salvos, porque eu estou salvo. Gente, não é assim. Se você se acha que está salvo, e você acha que o irmão não está salvo, o que é que você está fazendo para garantir também a salvação do próximo? Nós cristãos temos o dever de nos salvar e salvar o outro, porque Jesus não ensinou uma salvação unitária. Ensinou a gente que nós devemos nos procurar a cada dia ser grato a Ele pela salvação que Ele nos concedeu, ao ponto também de levar ao outro essa mensagem de amor e fazer com que o outro também perceba que ele já tem a salvação e que a cada dia ele deve assim glorificar Deus com a sua vida e não chegar no outro e apontar os erros dele, porque Jesus não nos ensinou isso, tá bom? Jesus não chegou no meio dos judeus e foi criando desunião, não. Ele não foi apontando erros de ninguém, não. Ele foi justamente ensinando aquilo que nós devemos fazer. E nós, como cristãos, muitas vezes envergonhamos o nome de cristão quando criamos desunião dentro da nossa própria comunidade cristã, seja católica, seja evangélica. Então vamos parar de semear essa discórdia, vamos parar de semear esse preconceito. Antes de você, irmão protestante, evangélico, enfim, dizer que algum cristão católico está adorando imagens, chegue perto dele e pergunte o porquê ele está ajoelhado, está rezando, ou o que é que ele está fazendo. É bom perguntar, é bom se informar, tá bom? A minha família, você, irmão católico, meu irmão de comunidade, eu peço a você, antes de você falar mal dos nossos irmãos protestantes, que rezam alto, enfim, dessas críticas que fazemos a eles, pergunte a eles o porquê eles fazem aquilo, o porquê eles oram em língua daquela forma, o porquê eles rezam daquela forma. Pergunte. É muito bom se informar. Informação cresce a gente como ser humano, tá bom? Eu acho que hoje foi um vídeo mais sério da minha parte, porque eu acho chato isso, nós estamos semeando essa discórdia, semeando esse preconceito, essa rivalidade que não deveria existir. E lembrando, somos ovelhas de um só pastor, somos filhos do mesmo Pai e somos servos de um mesmo Deus. Então, para que criar preconceito e rivalidade entre a gente? Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje, semeiem a união entre nossas comunidades cristãs. Tente pelo menos semear a união e a concórdia e a justiça dentro da sua comunidade cristã. Quando você conseguir, você parte para outras denominações e tenta criar também esse elo de fraternidade, porque é isso que nós somos, irmãos. Paz e bem.